Pessoal, vamos tentar resolver esse 4 aqui. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem, na verdade, né, várias tabelas que tem esses dados espalhados para a gente tentar resolver esse problema aqui. Um deles é o seguinte, né? Onde achar esses dados? Correto? Aqui, por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com a tabela de pedido e itens do pedido, não vai? Ó, por quê? Porque o meu pedido, teoricamente, é a tabela que vai conter o valor total do que eu quero. Só que só a tabela de pedido não é suficiente para a gente conseguir isso. Eu preciso saber quais são os itens de cada um dos pedidos. Então, ó, o que eu tenho a representação deles estão aqui, ó. Pedido 28, 29, 30. Correto? Só que ao mesmo tempo, o que acontece, pessoal? Na tabela de itens do pedido, eu tenho o valor do produto? Não temos. Onde está o valor do produto? Na tabela preço de produto. Legal? Então, se eu tenho aqui, ó, o código do produto na minha tabela preço e o código do produto na minha tabela preço, e eu tenho na minha tabela item de pedido o produto que está sendo vendido, eu consigo fazer uma vinculação dentre eles aqui, não consigo? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do valor de custo, valor de atacado e valor de varejo. Eu vou precisar dos três aqui, ó. O que a gente pode fazer, então, para achar esse valor aqui? PROC V. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma coluna e depois a gente vai dar Ctrl C, alterar e Ctrl V. Fica bem mais fácil. Tá? Então, vamos primeiro pegar quem aqui, ó? O valor de custo. Depois o valor de atacado e depois o valor de varejo. Tá? Valor de custo. Valor de atacado. Valor de varejo. Tá, ó. Opa. Simplesmente eu descrevi aqui, ó. Digitei os três valores. Agora a gente vai fazer o quê? Realmente aplicar a fórmula, né? Igual a PROC V. Abre parênteses. O que eu quero procurar? O código do produto. Então aqui, ó, vou clicar em cima do código do produto. Ponto e vírgula. Onde está o meu dado? O dado está onde? Na tabela de preço-produto, correto? Vou lá na tabela de preço-produto e vou selecionar ela inteira, ó. Preço-produto inteiro. Ponto e vírgula. É o valor de custo que eu quero que ele retorne, não é? Qual é a coluna, certo? Do preço, do valor de custo. Coluna 1, que é o código, coluna 2 é a data de atualização, coluna 3 é o valor, ó. Então, é o 3 que eu quero. 3. Ponto e vírgula. A minha consulta é exata ou é aproximada? É exata. Falso. Fecha parênteses e Enter. Pronto, já achou. Querem que eu faça mais uma vez? Vamos lá, ó. Eu vou tirar o valor de custo aqui de novo, vou dar um del e vamos começar. A gente vai precisar usar o PROC V, beleza? Igual a PROC V, ó. Já é a fórmula que a gente vai usar. Abre parênteses. Vou clicar em cima de quem? Do código do produto. Eu vou clicar só, ó. Cliquei em cima. Beleza? Por quê? Porque é o valor que eu quero procurar. Tudo bem? Ponto e vírgula. Agora, eu preciso saber o quê? Aonde o meu dado se encontra. No nosso caso, ele está onde? Em preço-produto. Eu vou clicar na planilha preço-produto e vou selecionar ela inteira, ó.
desde o A1 até o E13, ó. Selecionei. Beleza, ó. Ponto e vírgula. A gente vai fazer de novo, não tem problema. Qual é a coluna que eu quero que retorne? Coluna 1, aqui, ó, da minha origem. Código do produto. Coluna 2 é a data. Coluna 3 é o que eu quero que retorne, que é o preço, o valor de custo. Então, 3. Valor 3, pode digitar. Ponto e vírgula. Agora, eu quero um valor aproximado ou um valor exato? Exato. Falso. Vou escrever falso aqui, ó. Falso. Correto? Fecha parênteses. E Enter. Deu certo? Beleza. Vamos fazer para o valor de atacado. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Igual a PROC V. Abre parênteses. Igual a PROC V. Abre parênteses. O que eu quero achar? Eu quero procurar, aliás. Eu quero procurar o código do produto. Clico em cima aqui, ó, do dado, do valor 6 do código do produto, ó, da coluna 6, da coluna C. Clico em cima do 6 aqui, ó. Cliquei. Ponto e vírgula. Aí ele vai falar aqui para mim, vai me pedir, né, ó. Qual é a matriz tabela? A matriz tabela é o quê? É a origem do seu dado. Vou clicar em cima de preço produto e vou selecionar ela inteira, desde o A1 até o E13. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero retornar agora? Coluna 1, 2, 3 ou 4? Agora é a coluna 4, é o valor de atacado que eu quero que retorne, não é? 4. Ponto e vírgula. Eu quero uma procura exata. Se é exata, eu vou digitar falso. Fecha parênteses. Enter. Beleza, ó, o valor de atacado está aqui. Não entendi? Seleciona. Desde o A1 até o E13. Beleza. Ponto e vírgula. Você está fazendo o valor de atacado, o valor de variável. Atacado. Então volta lá na ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Como você já clicou lá, índice coluna. Você está pegando o valor de atacado. Coluna 1, 2, 3, 4. Está 4. Ponto e vírgula. Isso aqui é uma procura exata. Não é falso. Fecha parênteses. Valor de varejo você consegue fazer? Tem que fazer. Pessoal, valor de varejo vocês conseguem fazer? Valor de varejo aqui no PROC V. Conseguem fazer? Já fizeram? Então, vou alterar aqui o meu só. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e vou alterar o quê? A coluna que eu quero que retorne. F2, coluna 5. Pronto. Ó, vocês chegaram mais ou menos nesse resultado aqui de planilha? Valor de custo, valor de atacado e valor de varejo?
Legal. Só que só isso é suficiente? Eu quero o total, né, do pedido. Para cada pedido eu tenho que ter o valor de atacado, o valor de custo e o valor de varejo dele. Não, mas só o autossoma eu não posso usar. Eu tenho que achar o que agora? Oi? Eu tenho que pegar e fazer o que? A soma por pedido. Mas antes disso, a gente tem que fazer uma outra coisa. Eu não tenho aqui ó, a quantidade, ó. Para cada quantidade eu tenho que fazer o que agora? Multiplicar por cada valor. Por quê? Porque a quantidade de cada produto tem diferença, certo? Cada produto tem a sua devida quantidade lá no meu pedido. Então a gente vai ter que fazer outras 3 coluninhas aqui, ó. Subtotal, valor de custo, VR custo, subtotal, isso. Aí vamos criar outra, vamos criar 3 no total. Subtotal, valor de varejo, VR varejo, e o subtotal VR atacado, né, primeiro. É atacado e varejo, né? Oi? E comercial. É cifrão, né? Não é comercial, não, é cifrão. O F4, ele trava os dois, já de uma vez, a linha e a coluna. Você deu o F2 antes para editar? F2, depois dá o F4. Ó, pessoal, criem aí, então, essas 3 colunas aqui, ó. Subtotal, valor de custo. Subtotal, valor de atacado. E subtotal, valor de varejo. Correto? Justamente para quê? Para a gente fazer agora as multiplicações. Entendeu? O Excel, na verdade, na hora que ele importou os lápis, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, calculando o valor de custo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, igual a quantidade vezes valor de custo. Igual a quantidade vezes o valor de custo. E entra. Vocês estão vendo que ele já está aparecendo tudo certinho para vocês? Deu um enter na primeira e já está lá preenchendo tudo. É porque vocês estão trabalhando com o quê? Com um nome de tabela nomeada. Tá? Se vocês estivessem trabalhando célula a célula, o Excel não iria fazer isso para vocês. Como a gente exportou do Axis e importou do Excel, ele já faz automático. Mas por padrão ele não trabalha assim. Tá? Enter aqui, ó. O meu é que não deu certo. Beleza. Oi? Ó, agora vocês vão fazer o quê? Fazer a multiplicação do valor de atacado, correto? Igual a quantidade vezes o valor de atacado, ó. E enter. E depois igual a quantidade vezes o valor de varejo. E enter.
Beleza, conseguimos aqui o subtotal de cada linha, mas ainda a gente não tem o quê? O total de cada pedido. Vocês concordam? Um pedido aqui, ó, ele pode ter quantos itens? No pedido 28, por exemplo, a gente tem 3 itens. No pedido 29, tenho mais 3. No pedido 30, mais 3. Opa, no 31, ó, eu só tenho um único item aqui, ó. Legal. Como a gente faria agora para fazer uma soma que agrupasse esse cara aqui? Um soma C resolveria, deixa eu pensar, soma C igual a esse cara. Já conseguiríamos resolver uma parte desse problema aí. Certo? Uma soma com uma determinada condição. Qual seria a condição aqui nesse caso? Não. Espera aí, deixa eu ver aqui na tabela de pedido. O número do pedido. A gente poderia fazer esse cara aqui, ó. Se a gente for fazer então, pessoal, o que a gente tem que fazer então? O soma C, caramba, faz tempo que eu não uso esse cara. Igual a soma C. Abre parênteses. Então vamos lá, ó. Na tabela de pedido, eu sei que, né, já temos aqui o nosso número de pedidos, que é ele que vai ser o nosso, entre aspas, agrupador. Vou colocar aqui, ó, mais uma coluna, 2 colunas, só para ter um espaço. Tá? Vou colocar aqui um título, total pedido. Tá? Isso daqui, ó, dentro, agora, da minha aba pedido, ó. Tô dentro da minha aba pedido. Eu coloquei o que aqui, ó? Esse total pedido. Eu escrevi. Tá? Na coluna F aí. Beleza? Agora a gente vai tentar fazer a soma. Igual a soma C. Abre parênteses. Soma C. Abre parênteses. Pior que a gente vai ter que ter 3 tipos de totais aqui, né? Só um total não vai resolver. A gente vai ter que ter um total para varejo, um total para atacado e um total para custo, né? Então aqui, pessoal, vamos alterar esse daqui, ó. Em vez de ser total pedido, o que está vindo primeiro lá? Custo. Como assim, cara? Não entendi. Pedido. Item. Aí já soma aqui, no caso com a soma do varejo mais o subtotal. Então, mas o problema é que é o seguinte. Para o pedido 28, por exemplo, ele tem que saber que isso daqui, ó, é a quantidade de itens que ele tem que somar. Para o pedido 31, por exemplo, como não é uniforme, ó, ele tem que saber que isso daqui é o que ele tem que somar. Ah, mas o pedido 31, ó, tem mais um item aqui, ó. Ele está meio bagunçado. Aqui, nesse caso, eu acho que ele não consegue fazer, cara. Eu digo assim, fazer aqui igual esse subtotal mais esse. Ah, mas aí é o total geral, né? Aí eu vou ter o total geral. Aí lá naquela fórmula eu puxo essa coluna. Não, mas eu quero de cada uma ainda. Ah, você quer separar? Separada, justamente para a gente saber o quanto a gente está tendo de lucro, vamos dizer assim. Quando vem de atacado e quando vem de varejo. Ah, então dá pra... Vai ter que fazer 3. Vai ter que ser 3 mesmo. Então vamos lá, pessoal. Ó, primeiro a gente vai criar o quê? Um subtotal de custo, depois um subtotal de atacado e varejo. Desculpa, é total mesmo. Total pede custo, total pede atacado
total pede varejo. É isso mesmo, pessoal, desculpem. Próxima vez DP, né? Varejo. Ó, então beleza, para cada coluna tem o seu, correto? Vamos fazer então a soma C então desse cara. Igual a soma C, abre parênteses. Abre parênteses. O intervalo. Intervalo que eu quero selecionar, o que eu quero comparar. O critério é o que eu quero somar. O intervalo soma é o que eu quero somar. Tá, beleza. Pessoal, ó, aqui intervalo. Tem que lembrar, eu funciono só pensando, às vezes não dá certo. Tem que lembrar na voz. Intervalo, pessoal, é o que eu quero comparar. Qual o intervalo para se comparar a soma? Então, o que eu vou fazer? O meu intervalo está onde? Está no itens pedido. Correto? A comparação, o critério de comparação para que ele some é o quê? É justamente esse cara, ó, o número do pedido. Então, eu vou selecionar o número do pedido desde da célula A até a última célula lá, ó. Vai ser, no nosso caso aqui, a A136. Seleciono ela inteira. Vamos voltar. Ó, igual a soma C. Abre parênteses. Ele está pedindo aí, ó, o primeiro critério, que seria o quê? O intervalo, não é? O intervalo que eu quero comparar é justamente o quê? O número do pedido. É através do número do pedido que ele vai fazer o quê? A soma daquele determinado pedido. Tá? Aonde está esse dado? Ele está dentro do item pedido. Dentro do item pedido, justamente o número do pedido está aqui, ó. Entre o A1 até o A136, se não me engano. Então, eu vou clicar e arrastar até o fim. Clica e arrasta. Ó, A136. Ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o que? O critério. Ó, dessa comparação de faixa que você pediu, qual é o critério que você vai somar? Ou seja, o que é igual que você quer que some? Eu vou voltar agora para a tabela de pedido e vou clicar em cima de quem? Do próprio pedido, agora da tabela de pedido. Cliquei, ó, em cima do 44 aqui. Beleza? E o último cara, ponto e vírgula. Ele pede o quê? O intervalo que eu quero somar. A gente não está querendo o custo, o valor de custo. O subtotal lá do valor de custo está onde? Está na minha tabela item. Correto? Eu vou lá em cima agora, de novo na tabela. Ó, subtotal de custo está na coluna H. Da H1 até aonde? H136. Ó, vou pegar e vou selecionar ela inteira. Fecha parênteses. E dá um Enter. Beleza. Para esse pedido 144, para o valor de custo, eu tenho R$ 1.591. Tudo bem aí, pessoal? Vamos tentar dar uma conferida, né, para ver se isso daqui realmente está batendo. Vamos pegar, por exemplo, o pedido 1, ó. Lá na minha tabela aí tem pedido. Eu tenho pedido 1 aqui? Tenho, ó, tá mais ou menos no meio. O meu pedido 1 para valor de custo, ó, selecionando somente o que ele tem, o que ele está dando de resultado, ó? Soma 4.222,90.
Ó, você vai ter que selecionar aqui. Eu estou pegando na tabela item pedido. Agora, a gente está indo mais ou menos na linha 45, que é referente ao que? O pedido 1. O pedido 1, ele não tem 4 itens? Correto. A gente vai pegar e fazer o quê? Selecionar o valor, o subtotal do valor de custo. Que seriam isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Seria esses 4 valores aqui. Só seleciona, não precisa fazer mais nada. Beleza. Aqui, ó, no final, no rodapé do Excel, não tem a soma, beleza? Que tem 4.222,90. Vamos ver se está batendo essa fórmula aqui, ó, para a tabela de pedido. Quanto está aqui, ó, na tabela de pedido, o total dele? 4.222,90. Beleza? Então, a fórmula nossa está certa nesse caso aí. Vamos fazer a mesma coisa agora para o total de atacado e total de varejo. Igual a soma C, abre parênteses. O intervalo que eu quero comparar vai estar lá na tabela item pedido, clico nela, certo? Então, da coluna A1 até a A136 eu seleciono tudo, ó. Ponto e vírgula. Qual é o critério? O que eu quero comparar. O que eu quero comparar é o pedido da tabela de pedido. Então, eu vou clicar em pedido novamente. O pedido está onde? Na A2. Vou clicar em cima dela, ó. Cliquei. Ponto e vírgula. Qual é o critério que eu quero somar? Qual é o intervalo que eu quero somar? O intervalo da soma agora é atacado, não é? Eu vou lá na tabela de itens pedido. O atacado está na minha coluna I. Então, eu vou clicar, ó, desde a IA, I1, até a I136. Fecha parênteses e dá um Enter. Os últimos números deram esses daqui, ó. Teve algum zero, sim. Ó, esses daqui, por exemplo. Vamos fazer de novo, então. Ó. Ah, ela arrastou, né? Pode ser. Você quer fazer de novo, Catherine, esses passos aí? Tá, eu dou uma olhada, então. Tá, pessoal. Quem conseguiu fazer isso daqui pode fazer o H. E aí a gente vai criar um gráfico daí ou uma tabela aqui, porque agora a gente vai tentar facilitar.
Só, vamos lá, para finalizar. Façam aí o valor de varejo. A fórmula basicamente é a mesma. Em vez de a gente fazer todo o processo de novo, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou dar um Ctrl V. Sério. Mas vocês têm que entender, mas vocês têm que entender o que vocês estão fazendo. Ó, Ctrl C e Ctrl V.
Beleza, ele vai funcionar? Vai. Só que acontece, agora a nossa coluna é a coluna de varejo, não é? Então, ó, em vez de ser a coluna, vamos lá. Ah, peraí. Somar C, eu acho que a gente vai ter que fazer de novo, hein? Item pedido, total. Ó, em vez de ser VR atacado aqui, é varejo. Tá, ó, o último item aqui é varejo. Vou dar um Enter. Beleza, aí ele faz. Tudo bem aí, pessoal? Chegaram a esse resultado, mais ou menos? Legal. A intenção aqui era mais para demonstrar o quê, pessoal? Que dá para a gente extrair os dados do banco de dados. Obviamente a gente está trabalhando com Excel, por quê? Porque é a ferramenta mais prática que a gente tem. Se vocês tivessem o Axis aí, a gente faria uns 2 ou 3 exercícios, o quê? Dentro do Axis para ter o mesmo resultado. Tá? Isso seria mais uma comparação. Por quê? Porque é uma parte técnica, que geralmente vocês não têm acesso. Tá? Seria mais usuários, aí, desenvolvedores, que fariam essa parte de programação. Mas não é uma coisa difícil, é uma coisa possível de se aplicar também. Tudo bem aí? Se eu conseguir fazer com que o pessoal instale o Axis ainda aqui, nesse semestre, a gente volta a mais uma aula. Se não conseguir, a gente tem que parar por aqui mesmo. Beleza? Então tá, vou fazer a chamada e por enquanto é só dessa aula aqui, ó.